Filmes e TV fizeram a vida em um castelo parecer um filme da Disney, desde que você seja um dos nobres. Mas nem tudo eram festas e festivais. Castelos eram fortalezas escuras, úmidas, fedorentas, cheias de vermes e doenças. Hoje estamos explorando como era a vida de verdade em um castelo medieval. Se você fosse um rico sortudo, podia se deliciar com vinho caro e um banho quente vez ou outra. Na maior parte do tempo, não havia muito conforto ou descanso, a não ser ir à igreja e depois ir torturar o inimigo até ele bater as botas. Se você está aqui pela primeira vez, não perde a chance, se inscreve no canal, deixe o seu like. Dá uma chance pra gente, que você não vai se arrepender, combinado? Para os europeus na Idade Média, água encanada era um sonho distante, o que significa que não havia água para dar uma simples descarga no banheiro. O boneco ou apenas se acumulavam em um grande esgoto debaixo dos banheiros, basicamente transformando cada castelo em um grande banheiro químico. Agora, imagine esse banheiro químico no dia mais quente do verão. Talvez seja por isso que todo mundo em Game of Thrones está tão irritado o tempo todo. E não era apenas o fedor perpétuo de fezes que tornava a vida no castelo desagradável. Sem água corrente significa sem banhos, a menos que você fosse super rico. Então, todos os servos de um castelo corriam por aí cheirando tanto quanto sua virilha depois de um dia quente. Além disso, os servos não podiam comprar remédios, como os senhores e nobres podiam. Privacidade não era realmente uma coisa nos castelos, a menos que você fosse o dono do lugar. Então, quando você precisava ir ao banheiro fazer suas necessidades, você estaria fazendo isso em um banco de madeira comprido com vários buracos cortados nele, bem do ladinho de seus amigos, colegas de trabalho e realmente qualquer pessoa que passasse por ali. Novamente, não havia descarga, então, seus resíduos simplesmente despencavam em um buraco gigantesco de horrores dentro do castelo. Bem que esse buraco podia se chamar Senado Federal. Sabe como a casa fica apertada quando um ou dois parentes vêm visitar? Multiplique isso por 100 e é assim que era viver em um castelo. Castelos exigiam dezenas de servos apenas para manter o funcionamento do dia a dia, sem mencionar as várias gerações das famílias dos senhores e damas que viviam lá e todos os seus servos pessoais em atendimento. Seria como morar no Brás ou na 25 de março em pleno Natal. Todos nós já vimos filmes de fantasia e desenhos da Disney o suficiente para saber que castelos tinham masmorras onde o rei ou a rainha podiam jogar criminosos, oponentes políticos ou realmente qualquer um que os ofendesse. O que eles costumam ignorar nos filmes da Disney é que esses prisioneiros eram rotineiramente torturados de maneiras cruéis. Um método popular envolvia deixar o prisioneiro ser comido vivo por dentro por ratos. Além de ser simplesmente sádico, a crença comum era que a dor extrema ajudava a limpar uma pessoa de seus pecados, e durante as torturas, era comum ser dito a frase, isso é para o seu próprio bem. Que bizarro, não é? E enquanto estamos falando de ratos, ratos podem ser complicados de lidar, mesmo hoje. Então imagine como era viver em um castelo gigante, escuro e úmido, sem armadilhas modernas ou controle de pragas. Ratos estavam por toda parte. E realmente não havia muito que você pudesse fazer sobre eles. Você simplesmente aceitava a infestação de ratos como parte da vida normal, meio que como aceitar o quintal do seu vizinho porco. Depois de um tempo, você imagina que as pessoas se acostumariam aos ratos. Mas muitos medievais tinham um medo mortal deles. Certamente não ajudou que eles fossem um instrumento popular de tortura ou que, nessa época, eles carregassem uma praga que erradicou cerca da metade da população da Europa. Neste ponto, não deve ser surpresa que os moradores dos castelos gostassem de ficar porre. Porque a melhor maneira de passar um dia dentro de uma casa superlotada, fedorenta e de tortura de ratos era com uma caneca de cerveja. Os reis e rainhas podiam beber praticamente o que quisessem, incluindo vinhos finos, cervejas e destilados. Mas os servos tinham que aceitar o que conseguissem. Era mais seguro beber álcool do que água, porque a maioria da água que você podia encontrar seria tão contaminada quanto a da Sabesp. Com toda essa bebida rolando, você pensaria que a maioria das pessoas em um castelo não sairia da cama pelo menos meio-dia. E embora isso possa ter sido verdade para os senhores, os servos tinham que acordar para trabalhar assim que o sol surgia. Eletricidade obviamente não existia ainda. Então, a luz do sol era crucialmente importante.
Castelos eram lugares escuros, mesmo durante o dia. Os servos tinham que aproveitar cada segundo de luz solar, apenas para fazer seu trabalho. Mesmo que você não trabalhasse em um castelo, a menos que você fosse rico, as chances são de que você trabalharia como comerciante, artesão ou trabalhador braçal, então você teria que acordar de madrugada se esperasse ganhar algum trocado. Ao contrário do que se pensa, as pessoas gostavam de tomar banho na Idade Média, tanto quanto hoje. Vejam como é importante água encanada. A banheira em si era um balde de madeira gigante de forma oval que podia ser carregado de sala em sala no castelo para as pessoas tomarem banho. Não era higiênico e nem tinha privacidade. Mas pelo menos você poderia esfregar um pouco daquela sujeira do castelo. A água da banheira só era trocada quando ficava com limo e meio esverdeada. Que nojo! Sempre tinha uma festinha nos castelos, seja para celebrar algum festival ou feriado, ou entreter uma família nobre visitante. Cheio de comidas extravagantes. Se você fosse um dos cozinheiros, provavelmente iria passar o dia inteiro preparando o banquete e depois ter um ovo com batata para comer, a não ser que o malandro desviasse alguma coisa. Era a única forma de comer comida boa. Enquanto isso, os nobres da casa entreteriam seus convidados em uma longa mesa de madeira com as pessoas sentadas de acordo com sua importância. As pessoas importantes seriam sentadas na cabeceira da mesa, enquanto os servos seriam colocados no final longe da vista. Porque nada estragaria o banquete deles como ter que olhar para pessoas pobres. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais vídeos como este. Me ajude a chegar nos 50 primeiros inscritos. Conto com você. Até o próximo vídeo.